Bom, pessoal, nós estamos de volta aqui para darmos continuidade ainda à nossa discussão a respeito de redes de computadores. Nesse exato momento, estamos falando aqui a respeito da classificação quanto ao acesso às redes, internet, intranet e extranet. Já explicamos para vocês que a rede internet ela é uma rede de acesso público, global, todo mundo pode acessar. Já explicamos também que a intranet é uma rede baseada na ideia da internet, só que aí restrita à empresa, a geografia da empresa, a LAN da empresa. Situação em que apenas os empregados terão acesso a esses dados. Só que pera lá, agora nós vamos falar na extranet e você vai ver que interessante a extranet existir para que a gente possa ter acesso também a alguns recursos em meio a toda essa discussão. Vamos lá? Então veja, aqui no nosso slide eu coloquei, dizendo que a intranet ela se limitava à empresa e aos empregados, obviamente. Só que, pessoal, existe aí uma necessidade de algumas pessoas que não fazem parte da empresa terem acesso a dados. Por exemplo, eu e você temos certamente uma conta no banco. Nós não fazemos parte da empresa, do banco, fazemos? Não sou concursado dessa carreira aí não, tá certo? Então o que acontece? Nós não somos empregados. Então, ainda assim, nós precisaremos ter acesso a algumas informações que estão dentro da intranet. Existem informações, por exemplo, dos clientes lá dentro da intranet, mas você, enquanto público externo, vai precisar acessar parte dessas informações que estão dentro da intranet. Então veja o que surge agora. Surge justamente o conceito de extranet. E vamos lá. Extra é aquilo que vai além. Net, rede. Então é uma rede extra. Ou, se você melhor entender, é uma rede externa para comunicação com o público externo, tá? Rede externa. Aí aqui o que acontece? Você vai usar a extranet para acessar a intranet da empresa. Só que cuidado, para que você tenha acesso a uma intranet, você vai precisar ser devidamente autorizado pela empresa. Você vai ter que ter um login, uma senha, para se identificar. Além disso, nós temos aqui o trabalho do firewall, O firewall ele vai funcionar justamente aqui como uma ferramenta que vai fazer o controle de acesso devido ou não à intranet. Então, o firewall ele vai controlar aqui todo o tráfego de dados. Não vai verificar os dados que estão sendo trafegados. Isso não. Vai permitir ou não o acesso à rede interna. Porque o firewall ele tem a finalidade de proteger a rede interna, nesse caso a intranet, contra invasões externas que estão lá na internet, por exemplo. Nesse caso, a extranet ela vai ser utilizada por um público externo à intranet para acessar a intranet da empresa. É basicamente isso que você precisa entender, tá certo? Então, gente, essas são as classificações aí mais básicas dessas redes. Tá bom? Espero ter sido aí objetivo, tá? Espero ter sido claro também nessas classificações. Vamos lá fazer algumas questõezinhas. Vamos treinar. Vamos ver como isso aqui acaba caindo em prova. É a melhor forma que a gente precisa para aprender realmente, tá certo? Então vamos lá. No slide. Questão 7. A VPN garante a integridade e a autenticidade dos dados trafegados em uma rede pública. Entre outras, a técnica utilizando, entre outras, a técnica de encriptação, que consiste em desordenar e ordenar novamente a informação. Professor, pelo amor de Deus, o senhor não falou isso comigo. Veja. Vamos aqui a essa imagem. O que vem a ser a ideia da VPN? Eu disse para vocês que a comunicação lá dentro da intranet, em regra, acontece dentro da própria empresa. Só que acontece situações específicas. Por exemplo, você é funcionário de uma empresa, de um órgão público, daqui a alguns dias, se tudo der certo, você não desistir, continuar estudando, comprar um curso nosso aí, se preparar de verdade, vai acontecer. Você está lá na empresa, no seu cargo público. Aí você não pode ir até a intranet do órgão que você faz parte. Então, qual é a alternativa? Utilizar um serviço que possibilita uma comunicação privada da sua casa utilizando a internet. Que serviço é esse? O serviço de VPN. VPN nada mais é do que uma rede privada virtual. Então, é como se fosse uma extensão
da intranet. É um serviço que possibilita comunicação segura na intranet. Melhor dizendo, na internet, né? Mas o que é que acontece? Essa comunicação é segura? Olha aqui na imagem. Porque, vamos utilizar a internet lá da nossa casa, né? Utilizando um programa de VPN no nosso computador. Vamos acessar lá o servidor VPN dentro da empresa. E vamos usar como base justamente a internet. Só que cuidado, para a gente usar a internet, nesse contexto aqui, iremos utilizar também um serviço de tunelamento ou encapsulamento, criptografia, melhor dizendo, tá? Então essa criptografia vai nos proteger no tráfego aí dentro da internet. Então vamos poder lá acessar a rede interna, né, a LAN de uma determinada empresa, a intranet, melhor dizendo, tá certo? Por meio da VPN. Professor, eu só uso VPN para acessar a intranet? Não, eu também posso aqui, como nós vimos na imagem, utilizar o serviço de VPN lá na internet para acessar também o serviço lá de extranet e me conectar à intranet, né, de forma segura, sem nenhum problema, tá certo? Questão 8. Questão de número 8. O termo intranet é mais abrangente ainda, porque pode estar relacionado a ligações tanto locais quanto distantes da empresa. Com relação à intranet, julgo o item a seguir. Nas VPNs, um recurso é utilizado com o objetivo de garantir a autenticidade, o sigilo e a integridade das conexões. Esse recurso é independente da rede e da aplicação, podendo ser empregado em qualquer forma de comunicação possível de ser roteada, como voz, vídeo e dados. Gabarito da questão? Certo. É exatamente isso, né? Quando a gente utiliza um serviço de VPN, de virtualização de uma comunicação privada, de uma rede privada, você precisa sempre lembrar que essa comunicação ela não pode depender da internet. Ela não pode depender do programa que está sendo, de repente, utilizado para transmitir os dados. Não. O serviço de VPN, ele é o quê? Ele é exclusivo, tá? Ele é exclusivo ali, ele é autônomo, ele vai tentar, né, ficar de pé diante, até mesmo em algumas situações bem específicas, de tentativas de intervenção. Por isso que a gente fala aqui, na ideia da garantia da autenticidade, do sigilo e da integridade. Professor, a autenticidade é o princípio da segurança da informação que assegura que as pessoas que estarão dentro de uma comunicação em rede serão devidamente autenticadas, ou seja, serão identificadas, tá certo? Além disso, nós temos aqui o princípio do sigilo, ou seja, será uma comunicação secreta, uma comunicação em segredo, apenas entre as pessoas que realmente importam que tenham acesso à informação. Além disso, nós temos o princípio aqui também apresentado na questão da integridade. Quando a gente fala no princípio da integridade, nós estamos falando que há uma comparação entre o arquivo ou o dado íntegro e o que não é íntegro. Se a informação ela foi de um ponto até outro ponto sem sofrer alteração, esse dado, essa informação, ela é íntegra. Se houve uma adulteração durante esse processo de transmissão de dados, nós falamos que esse dado aí ele não é íntegro, tá? Então, o princípio da integridade se preocupa justamente com essa ideia, tá certo? Então, vamos continuar aqui a nossa resolução. Espero que vocês estejam gostando, tá certo? Nona questão. A VPN consiste na utilização do método de tunelamento que oferece conectividade de rede em longa distância, certinho, tá? Inclusive, foi o que a gente acabou de falar, pessoal. Se a VPN ela vai utilizar uma rede pública, a principal rede pública que a gente tem lá da implementação WAN ou W1 é justamente quem? A internet. É justamente a internet. E a internet é uma rede de qual tipo? Do tipo WAN. Se é do tipo WAN, é uma rede de acesso geograficamente distribuído. Se é distribuído, é espalhado por todo o globo. Se é espalhado por todo o globo, existe também uma longa distância. Então você precisa ficar sempre ligadaço nessas expressões. Tá certo? Vamos lá. Voltando aqui ao nosso slide.
Mais uma vez, a imagem lá de VPN, né? E vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo ainda a respeito das VPNs, para ver se você realmente compreendeu. Ó, por meio de mecanismos como VPNs, é possível interligar várias redes intranet por meio da própria internet, de forma segura, com custos relativamente reduzidos. Gabarito da questão, certo. Vamos aprender um pouco mais sobre o que o examinador quis dizer aqui? Em regra, a comunicação entre intranets, né, deveria acontecer por meio de um recurso físico, né? Toda a ideia do cabeamento, da montagem da infraestrutura da rede, aquela coisa gigantesca, né, com dimensões enormes. Essa seria a regra. Mas o que acontece? Isso aqui, essa comunicação entre intranets, seguindo esse modelo mais antigo, né, de construção aí, por meio da utilização dos recursos físicos tradicionais, acarretaria, né, ofereceria ou traria à empresa um gasto, né, um gasto muito grande, porque teria que ser construída toda a infraestrutura. Então, nesse contexto, o serviço de VPN, que utiliza a internet como uma plataforma somente para transmitir a comunicação, acaba se tornando vantajoso. Por quê? A empresa não vai precisar gastar com toda essa comunicação, cabos, equipamentos de rede, não vai. Vai apenas gastar dinheiro, obviamente, com um bom servidor VPN, tá? Com o serviço VPN, possibilitando aí uma configuração bacana, né, no seu servidor VPN, configuração bacana no seu firewall, para proteger. Mas perceba que essa implementação ela traria muito menos custos, muito menos gastos do que construir toda uma rede, todo um caminho para a comunicação. Concordam comigo? Vamos lá, questão de número 11, né? Questão aí 2021 também. Ó. As intranets são redes que permitem utilizar as tecnologias de internet para conectar, por exemplo, uma empresa com seus clientes ou fornecedores. E aqui, ó, aí ele continua, por meio de VPNs. Essa questão ela está errada. Professor, é errada, não encontrei o erro, vou te ajudar, vamos lá. Ó, quando a gente fala em extranet, eu disse para vocês que seria o quê? Um público externo, não foi? Lembram-se disso? Então, se é um público externo, quem é esse público externo? Cliente, fornecedor de algum tipo de recurso e também as filiais. São públicos externos à intranet. Tá? Nesse contexto aqui, o erro da questão é trocar intranet, né? No lugar de extranet, colocou intranet, melhor dizendo. Porque, veja, é a extranet que possibilita essa comunicação entre uma empresa e seus clientes e fornecedores. Veja que clientes e fornecedores é um público externo. Percebe a relação? Então, aqui não seria intranets, seria, na verdade, o quê? Extranets. Se fosse extranets, a questão estaria maravilhosa. De um ponto de vista teórico, tá certo? Erro da questão evidenciado. Vamos prosseguir agora para a próxima questão, questão de número 12. Uma VPN é a extensão da internet que engloba vínculos autenticados, vínculos autenticados, criptografados e encapsulados. Geralmente utilizadas por entidades financeiras para a conexão com seus clientes domésticos. As conexões do tipo VPN podem fornecer acesso remoto e conexões seguras à internet. Show de bola, certíssimo. Professor, me ajuda, que eu não entendi. Claro que entendeu. Veja, é a ideia de você estar na sua casa, como eu já havia falado, se conectando à rede que está lá dentro da sua empresa. É basicamente isso, tá? Então você vai estabelecer uma conexão da sua casa com a empresa em que você trabalha. Somente. É isso que vai acontecer, tá? E você precisa ficar sempre o quê? Atento, esperto, prestando atenção aí a esses detalhes.
Veja que o serviço de VPN ele vem para facilitar, para possibilitar aí a ideia da conexão segura, ainda que estejamos utilizando a rede pública, que tem a característica de que todo mundo pode acessar. Então, muita gente acaba utilizando a internet para práticas criminosas, né? Para fazer lá o que a gente chama de ataques cibernéticos. Inclusive, nos últimos dias aconteceu aí, né, contra grandes empresas, contra órgãos que são importantes para o nosso país. Então precisamos ficar sempre de olho nas notícias também relacionadas à tecnologia, viu? Que ajuda muito a aprender também. Tenta associar o conceito à realidade, tá? E aqui nós temos, agora, né, um tópico que também é muito, mas muito batido em prova, que é muito batido aí nos concursos públicos, independentemente do nível de concurso público, que é a ideia dos protocolos. E os protocolos, ainda hoje, ainda nesse nosso encontro, nós falamos que os protocolos representam o quê? Serviços que representam programas. Vou provar. O HTTP, por exemplo, é um protocolo. Esse protocolo, a gente diz que é uma regra de comunicação, uma regra que acaba oferecendo o serviço. Esse protocolo ele vai precisar ser lido por um programa. Quem é o programa que vai ler o HTTP? Os navegadores. O HTTPS? Os navegadores. Dentro da internet? Dentro da internet. Dentro da intranet? Dentro da intranet. Então perceba que os protocolos eles têm, né, essa característica de representar programas, de representar serviços. Quando eu uso o HTTP, por exemplo, nós estamos falando na transferência de hipertexto, ou de páginas web, ou de páginas de hipertexto. Vamos olhar aqui no nosso slide e vamos conversar um pouco sobre isso. HTTP. O HTTP, a gente diz lá, né, na literatura, dentro da informática para concursos, que é o protocolo de transferência de hipertexto. Além disso, nós temos um outro protocolo bem semelhante, que tem aqui esse Szinho. Esse Szinho tu pode associar aí à segurança. Veja, temos o protocolo de transferência segura de hipertexto. Então, foque no conceito. Além dos conceitos, é importante que você também decore as portas. Seria muito importante. O HTTP ele é representado por uma porta, né? Seria mais ou menos a ideia, pessoal, de que você mora em uma determinada rua e o número da sua casa vai identificá-la. Não é assim que acontece? Temos o nome da rua e temos o número para identificá-la. Então, nós temos o nome aqui dos protocolos, mas os números também representam esses protocolos. Então, a porta 80 representa o HTTP. A porta, por exemplo, 443 representa o protocolo de transferência segura de hipertexto, que é o HTTPS. Tá? Então perceba que há sempre essa relação. Se você for fazer Sebrasp, você não precisa realmente decorar essas portas e saber de cor e salteado, não. Tá? Mas seria interessante. Seria muito interessante. E traria mais segurança. E traria assim, uma preparação mais bem fundamentada. Concorda comigo? Eu sei que concorda. Voltemos ao nosso slide. Vimos aqui a porta 443. Além disso, nós temos o FTP, que é o protocolo que utilizamos para transferência de arquivos. Tá certo? E aqui nós temos a porta 21, que representa esse protocolo. Além disso, nós temos o DNS. O DNS nada mais é do que o sistema de nomes de domínio, ou seja, esse protocolo, esse serviço da internet, fica responsável aí pelo nome dos sites, tá? Por isso que a gente chama de sistema de nomes de domínio. Domínio nada mais é do que o nome de um site. Bacana? E qual é a porta que representa esse protocolo? 53. Nós tínhamos o NMTP, que é o protocolo de transferência de notícias da rede, e o SNMTP, que é um protocolo simples de gerência de rede. Aqui é que você tem que prestar atenção nesses dois carinhas. Quem vai utilizar isso aqui são justamente os usuários que são gerentes de rede. Tá? Gerentes de rede, gerentes, né, de segurança da informação é que vão utilizar esse tipo de protocolo. Então, qual é a tendência? A tendência é que esse tipo de protocolo nem caia na prova de vocês. Por isso que eu não deixei aqui, né, esse retângulozinho aí vermelho. Tá? Deixei um retângulozinho vermelho nos principais protocolos, que esse sim você precisa saber de cor. Tá certo? Então, temos aqui a ideia do SMTP. Nós brincamos dizendo que o SMTP
porque nada mais é do que sua mensagem está partindo. Por quê? É o protocolo que utilizamos para enviar e-mail. Ele envia e é representado lá pela porta 25. Além disso, nós temos aqui um outro protocolo de e-mail também, que é o POP3. O POP3 ele é utilizado para o recebimento de e-mail. Então ele vai lá no servidor de e-mail, no seu servidor de e-mail, baixa a mensagem para o seu computador. Quando você está utilizando um aplicativo que faz a gerência do e-mail, um cliente de e-mail, Mozilla Thunderbird, o e-mail do Windows hoje, né, de forma mais atualizada, ou o MS Outlook Express, né, que é o Microsoft Outlook Express, que é um programa também específico que faz a gerência aí, dos e-mails, da sua caixa de e-mail, tá? O que é que acontece? O POP3 ele vai no seu servidor, baixa as mensagens que estão no servidor para você, coloca no seu computador e apaga de forma automática lá do servidor. Só que imagina que dá um problema no teu computador, daí tu perdeu a cópia daquelas mensagens. Porque a mensagem só existia no teu computador de forma local. Então, nesse contexto, o POP3 ele tem essa característica, ele baixa para o computador e apaga. Mas, nós temos aqui também um outro protocolo que acaba sendo bem bacana, que é o IMAP, porque o IMAP nada mais é do que o protocolo de acesso a mensagens na internet. Então, o que é que esse protocolo vai fazer? Ele vai permitir que você acesse as mensagens dentro do próprio servidor, podendo escolher de repente se quer apagar ou não as mensagens que estão lá dentro, diferente do POP3, tá certo? Aí você também precisa decorar aqui, e a palavra é essa mesmo, não gosto muito de utilizar, quem me conhece sabe, mas você vai precisar decorar realmente, nesse caso aqui, as portinhas. Seria interessante, muito interessante. Para você, inclusive, tá? Então, veja, POP3, portinha 110. IMAP, portinha 143. Diferença entre esses dois, eles são utilizados realmente para recebimento de mensagem, mas em situações distintas, bem distintas na verdade. Então, veja, quando eu quero baixar a mensagem apagando do servidor, eu acho mais prático, de repente, eu uso o POP3. Se eu não quero que a mensagem ela seja baixada para o meu computador e existe uma cópia local, uma cópia lá no meu... Se eu quero que fique, né, dessa forma, com cópia local e uma cópia lá no servidor, eu posso utilizar o IMAP. E o IMAP possibilita, inclusive, que eu gerencie todo esse processo de recebimento de e-mail. Concorda comigo? Porque se você consegue acessar dentro do servidor e escolher se apaga ou não, isso é um poder de escolha que o protocolo está te dando, tá? Aí, continuando aqui dentro da ideia dos protocolos, temos o SSH. Temos o SSH e além do SSH nós temos o Telnet. O que esses protocolos eles representam? Pessoal, esses dois protocolos, eles representam aí justamente a ideia de acesso remoto a computadores. O SSH permite que você acesse um computador de forma criptografada. Você acessa os arquivos de um computador de forma criptografada. Esse é o serviço, o SSH, que também pode ser entendido como serviço de criptografia, não é isso? E temos o Telnet, que também oferece o acesso a computadores de forma remota, só que há uma diferença entre o SSH e o Telnet. O SSH, como eu acabei de falar, ele é criptografado. O Telnet não. O Telnet é um protocolo antiguíssimo, que não suporta criptografia. Aí o que é que o examinador ele vai fazer aqui? Ele vai pegar e vai afirmar que eu posso utilizar o SSH e o Telnet para, de repente, desenvolver ou utilizar um serviço de VPN. Tá? E nesse contexto, é claro, é evidente que não vai rolar. Porque, veja, eu só poderia utilizar o SSH que tem criptografia. Lembra lá do conceito de VPN? Qual é o conceito de VPN? O conceito de VPN diz que você vai utilizar uma rede virtualizada de forma privada e criptografada, tunelada na rede pública. Coisa que o Telnet não oferece por ser um protocolo arcaico, antigo, como eu já falei. Então, além de você saber dessas informações sobre esses dois protocolos que têm uma finalidade bem semelhante, também é interessante que você saiba as portinhas. SSH 22 e o Telnet 23, tá certo? Então, para ver realmente se a gente vem aprendendo, compreendendo bem o assunto,
Vamos responder aqui algumas questõezinhas, tá? Com vocês. Vamos responder algumas questõezinhas e depois partimos aí para um novo assunto. Então vamos lá, responder algumas questõezinhas aqui comigo. Vamos lá. Apenas slide, vamos lá, questão 13. A internet foi projetada para ser altamente tolerante a falhas, continuando a transmitir o tráfego, mesmo no caso de ocorrer ataques nucleares em várias partes da rede de computadores. Gabarito da questão, certinha, tá? Certinha, essa questão está aqui, ó. Lindíssima, maravilhosa, porque essa realmente foi a proposta da internet. Por isso que tanta preocupação com protocolos, com infraestrutura, com alternativas, com conceitos para backup, com conceitos aí que viabilizem cada vez mais a ideia da velocidade na transmissão de dados, tá? E não somente isso, a internet existe com essa finalidade também, né, de continuar funcionando mesmo que o mundo caia por terra. A internet pretende continuar funcionando. Vejam só. Questão 14. Uma intranet não segue nenhum conceito ou protocolo disponível na internet. Errado. O que foi que nós vimos aqui? Que a intranet ela segue de forma definitiva, segue a linha do conceito e também dos protocolos que a gente tem acesso lá na internet. São os serviços que a gente acabou descrevendo aqui em outras situações, há alguns instantes, tá certo? Questão 15, ó. A internet e a intranet, devido às suas características específicas, operam com protocolos diferentes, adequados a cada situação. Questão errada. Cuidado, gente. Sebrasp usa muito aqui, ó, a ideia de apostos, né, de apostos explicativos para te enganar. Cuidado quando aparecer assim, vírgula, pula o que ela está dizendo aqui e continua a linha de pensamento. A internet e a intranet operam com protocolos diferentes, adequados a cada situação. Perceba que a malícia do examinador, nesse caso, foi usar esse aposto explicativo para te levar a erro. Tá? E aposto explicativo a gente pode o quê? Eliminá-lo, que o sentido vai continuar o mesmo. Mas veja que a questão disse que a internet e a intranet elas operam com protocolos diferentes, uma da outra. Esse é o sentido. Por isso que a questão está o quê? Errada. Porque eu apresentei aqui para vocês, em alguns momentos, a ideia de que a internet e a intranet trabalham exatamente com os mesmos protocolos, com os mesmíssimos protocolos, tá certo? Então veja, gente, resolvemos aqui, né, mais 3 questões falando agora a respeito ainda da intranet e da extranet, a respeito da utilização dos protocolos. Vamos agora fazer uma breve pausa, tá? Pra você tomar uma aguinha e daqui a pouquinho nós retornaremos, tá? Para o nosso último bloco. Vamos falar aí algumas informações adicionais ainda a respeito de redes de computadores. Tá bom? Então daqui a pouquinho nós estamos de volta. Não saia daí.